bem-vindas a mais uma aula do curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz. A aula de hoje será a organização do Estado e os três poderes, com o advogado James Franco. Boa aula a todas! Olá, eu sou o James Franco, casado, pai de 2 filhas, cursei Direito e atuo como advogado há mais de 25 anos, fiz também pós-graduação, pude fazer o mestrado, onde eu estudei os direitos da criança e do adolescente, e hoje trataremos sobre o seguinte tema: a organização do Estado e os três poderes. Quero agradecer a Andrineia Gomes e a Janaína Bueno, as coordenadoras do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz, pelo convite e dizer que é uma grande alegria participar deste movimento, compartilhando conhecimento para homens e mulheres conscientes e em busca de um Brasil cada vez melhor. Adentrando no nosso tema, a organização do Estado e os três poderes, eu faço o seguinte exercício com vocês. Eu tomo as 3 palavras principais do nosso tema e vou dissecar um pouco cada uma delas, dando para vocês condições de compreender com profundidade do que se trata tudo isso. Organização, nós sabemos o que é. Organizar, arrumar, consertar. O Estado já pede uma explicação um pouco mais robusta. E poder? Que poder é esse que o Estado tem sobre nós? É para punir? É para vigiar ou é para proteger? Portanto, estudaremos hoje sobre os limites deste Estado. O que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer? Bom, de antemão, organizar significa dar determinada ordem a alguém, dispor de forma ordenada, arrumar, ordenar, conformar-se, estruturar-se. Então, organizar é a maneira pela qual a nação toda, o Estado todo, o município todo está organizado, departamentalizado, estruturado. O Estado é um ente político-administrativo que exerce soberania sobre um território e desempenha suas funções por meio de um corpo político transitório denominado governo. Está subdividido em União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quando a gente fala a palavra Estado, usando aqui como sinônimo de nação, de país, ou de forma de governo, de um dado povo, numa dada época, a gente vai lembrar daquele Estado absolutista, aonde todo o poder emanava de um monarca ou de um grupo muito pequeno de governantes. Já o Estado liberal, ele veio de um levante popular, quando derruba os seus reis, e esse povo, ele quer o quê? Ele quer liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade econômica, ele não quer pagar tantos impostos, ele quer realmente ter a sua produção escoada, quer negociar. Já em seguida vem uma visão onde o Estado vai colher impostos de uma produção de riqueza dessa nação, mas vai dar devolutiva de garantias sociais básicas, que é o chamado Estado de Bem-Estar Social. Então vai garantir educação, vai garantir saúde, vai garantir segurança, vai garantir uma série de aparatos para que a vida do povo seja uma vida boa. Temos o Estado socialista, que se contrapôs ao Estado liberal. Então, com o avanço do liberalismo econômico, surgem muitas mazelas, muitas demandas, muitas supressões de direitos, e aí o povo se rebelou novamente. Criou-se então direitos trabalhistas, direitos previdenciários, e o Estado passou a ser um Estado liberal intervencionista. Mas aqueles ideários socialistas estavam disseminados no meio do povo, levando até a criação de alguns estados socialistas que defendiam que toda a riqueza social deveria vir para o povo deveria de ser beneficiado de todo o avanço, na área da saúde, na área do esporte, na área do lazer, na área das tecnologias. E aí surge esse grande embate que nós estamos vendo aí há aproximadamente 200 e poucos anos,
que é o Estado de direita versus o Estado de esquerda, ou o Estado de esquerda versus o Estado de direita, o liberal versus o social. Temos ainda um movimento chamado Estado neoliberal, que é um aperfeiçoamento do liberalismo, onde esse Estado neoliberal vai ganhar muita força, principalmente na derrubada, né, desses estados socialistas, que não vingou, né, não entregou tudo aquilo que prometeu, e o capitalismo, então, ele vai se remoldar, vai se financeirizar, vai ganhar novas nuances, e aí aquilo que a gente chama hoje de globalização, né, o mercado comum, né, distribuído por todo o planeta Terra. E aí nós temos como um último exemplo, que é o Estado Democrático de Direito. É aquele que nós estamos hoje fincados, calcados. É claro que a gente sofre influência de um pensamento socialista, influência de um pensamento liberal, influência de um pensamento neoliberal. Mas, tecnicamente, o nosso Estado Brasil, ele está calcado na democracia de direito, que nada mais é do que um lugar onde as leis são criadas e precisam ser respeitadas por aqueles que criaram as leis, que são os governantes. De lá para cá, então, de 1988, aonde o Brasil, o Estado Democrático de Direito, a República Federativa do Brasil se funda, ela passa a ser, então, intitulada como União Indissolúvel de todos os nossos estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito. E eu reforço, Estado Democrático de Direito é um lugar onde o próprio Estado faz as leis para cumprir as leis. O artigo 2º vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esses dois artigos, o 1º e o 2º da Constituição Federal, traz para nós o nosso tema, a organização do Estado e os 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, para a gente poder compreender a nossa temática, é substancial adentrarmos nesses 2 artigos, elucidarmos, descortinarmos, trazê-los para vocês de uma maneira que a gente compreenda como é que nós estamos organizados e o que é dever da União, né? Subdivididos ali em legislativo. O que é que o legislativo pode fazer ou não fazer? O que é que o executivo pode fazer ou não fazer? E o que é que o judiciário pode fazer ou não fazer? E o que seriam, então, esses poderes independentes e harmônicos? Como é que eles comungam? Como é que eles sobrevivem um ao lado do outro? É disso que estamos, então, tratando. A organização e a atuação. Quando a gente fala, então, em organização e poderes, a gente fala como é que a nação está organizada, quem faz o quê, quem pode fazer o quê, e como é que esse poder é exercido, quais são os limites dessa atuação, quem faz o quê e em quais limites. Bom, o Brasil, lá na Constituição Federal de 1988, traz o artigo 18. Então, nós temos o artigo 1º e 2º, que traz o guarda-chuva maior, né? aquela nuance maior, mas a gente aprofunda no 18, porque é o 18 que organiza a política administrativa brasileira, dizendo o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Autônomas, um não pode ferir a competência do outro. Quando a gente fala, então, de União, a gente fala do Brasil geral. Quando a gente fala dos estados, a gente está falando das 26 porções de terras denominadas estados. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e tantos outros. O DF, que é o Distrito Federal, que é a sede política, e também temos os 5.570 municípios, né? Mogi das Cruzes, Sorocaba, temos Guararema, temos
é Santo André, São Caetano, Guarulhos e tantos outros. Quando a gente fala então em união, a gente vai perceber que a união ela vai poder fazer o quê? Né? E eu trago aqui alguns exemplos. Né? São bens da União, significa que esses bens pertencem à União e não aos estados e nem aos municípios. Por exemplo, né? Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Então, aquelas autarquias, aqueles prédios, aquelas viaturas, aqueles carros, aqueles bens, aqueles móveis que pertencem à União, pertencem à União. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais, da comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então, aquelas faixas de terras que fazem fronteira com o Paraguai, que fazem fronteira com os países bolivarianos, etc., com a Argentina, tudo aquilo pertence à União. Os lagos, né, rios e quaisquer correntes de água em territórios de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, né? Ou se estendam a território estrangeiro ou dele prevenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então vejam, tudo isso pertence a quem? Ao Estado? Ao município? Não, pertence à União. Compete à União. O que a União pode fazer? Eu trago aqui alguns exemplos. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, manter o serviço postal, né, e o correio aéreo nacional. Tudo isso compete a quem? À União Federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial e direito do trabalho. Compete também privativamente à União legislar sobre desapropriação, requisições civis e militares, etc., sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, sobre serviço postal, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Aqui são exemplos de que a União privativamente, ou seja, só ela pode legislar sobre isso. Se o Estado ou se os municípios criarem leis sobre essas temáticas, o que a União faz? Entra na justiça para derrubar aquelas leis. Ok? É competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. Aqui, tanto os estados, DF ou os municípios podem legislar junto, ou seja, zelar pela guarda da Constituição e das leis, né, pelas instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, que hoje, pela nova legislação, é intitulado como pessoas com deficiência, e não portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Né? Por exemplo, o município pode fazer um tombamento de um imóvel, né, que ele verifique tratar-se de um patrimônio histórico, por exemplo. Okay? Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Então, é competência da União, também dos estados, também do DF, também dos municípios. Então, você viu que muita coisa pertence apenas à União, mas alguma coisa pertence a todos os entes federados. Compete à União, aos estados, ao DF, legislar concorrentemente, ou seja a União, seja o Estado, ou seja o município ou DF, todos eles podem fazer leis sobre essas temáticas. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas do serviço forense, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Tudo isso que eu trouxe aqui são exemplos, existe muito mais. Se você abrir a Constituição Federal, você vai ver que lá tem muito mais coisas. Não dava para tratar aqui, senão a gente precisaria de 10, 15, 20 aulas para poder tratar de todas as temáticas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você perceber o que é da União, e a União compartilha algumas dessas situações com os estados, DF e com os municípios.
Agora os estados. Os estados está descrito lá no artigo 25 da Constituição Federal. E diz assim o artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. O estado, então, cada estado faz a sua Constituição estadual, faz as suas leis. Ele pode fazer isso? Pode, desde que não entre na área, né, não entre em confronto com a Constituição Federal. O estado ainda, inclui-se entre os bens do estado, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste ato, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que tiverem no seu domínio, extraídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então, verifica-se aquelas terras ou aqueles rios, né, ilhas, etc., não pertencem à União. Se não pertence à União, pertence ao Estado. Os municípios, lá no artigo 29, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que são os vereadores, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, em que aquele município fizer parte, e os seguintes preceitos. Né? Aí vai falar sobre a eleição do prefeito, dos vereadores, etc. Né? Então, todo município faz uma lei orgânica municipal. E o artigo mais importante da atuação estatal de todo funcionário público, seja ele da União, do Estado ou do DF, na verdade, o artigo 37, que traz os seguintes princípios: legalidade, que é fazer só o que a lei manda fazer. Então, a diferença de um agente público, de um funcionário público, para nós particulares, é que nós podemos fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. Já o funcionário público, não. Ele deve fazer tudo aquilo que a lei manda fazer. É justamente diferente de nós, pessoas e cidadãos comuns. Também tem que seguir o princípio da impessoalidade, ou seja, não pode ver cara nem coração. Está na lei, cumpra. Não está na lei, não cumpre. Moralidade, tem que agir com ética. Moralidade diz respeito à ética. Publicidade, os atos têm que ser publicizados, divulgados, não pode ser camuflados. E eficiência. Eficiência é fazer mais com menos, fazer mais com mais racionalidade. Né? Não pode deixar a merenda estragar, não pode deixar as coisas ficarem lá ao relento, estragando, corroendo pelo tempo. Não, tem que ter eficiência, tem que trabalhar com racionalidade. Bom, os estados e o DF, então, estão distribuídos em regiões, né? Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Então, todos os estados estão distribuídos. Ou ele faz parte do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, do Sudeste ou do Sul. Esse é a nossa grande nação. A União, né? Subdividida em estados e subdividido ainda em partes menores, chamados, né, de municípios. Mais de 5.500 municípios. E aí nós temos os 3 poderes. Os 3 poderes é quem vai atuar nessa união, é quem vai atuar nesse estado, é quem vai atuar nesse município. Porque é simples dizer União, ou Estado de São Paulo, ou Estado da Paraíba, ou município do Rio de Janeiro, município de Sorocaba. Mas quem é que atua? Quem é que faz? Quem é que trabalha lá? Quem é que é o funcionário público? Funcionário público, então, ou ele é do Poder Executivo, ou ele é do Poder Legislativo, ou ele é do Poder Judiciário. O funcionário público é quem faz a máquina girar, é quem tapa buraco, é quem leva a merenda, é quem cuida da população, protege, é quem assina a lei, cria a lei, né? Toda essa gama de funcionários públicos é quem está ali atuando, né? Seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, ou seja no Poder Judiciário. Um professor, então, ele está debaixo de qual poder? Um policial está debaixo de qual poder? Um juiz,
né, um fiscal, né, um médico de um hospital público, um professor de uma escola, de uma creche, né, de uma escolinha de bairro, desde que não seja privada, claro, né, desde que seja pública, né, o funcionário do CRAS, funcionário do INSS, eles estão debaixo de qual poder? Por isso que é importante, então, a gente conhecer os poderes. Eu vou explicar mais para frente que poder é esse, de onde vem esse poder. Mas os poderes, né, os três poderes, estão, né, subdivididos em poder executivo, que é o presidente, o governador do estado e o prefeito do município, e debaixo deles tem todo o funcionalismo público. Então, todo o funcionalismo debaixo do presidente cuida das pastas da saúde, das pastas da economia, das pastas da previdência, das pastas do esporte, do lazer, da cultura. Todos esses funcionários estão ligados ao presidente da República, que está ligado ao Poder Executivo. Eles são zeladores. Nos estados, a mesma coisa, né? Ligados ao governador de estado. A pasta, né? A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria, né? de Previdência, a Secretaria da Educação, a Secretaria do Esporte, do Lazer, da Cultura. Então, todos esses funcionários, né, do esporte, do lazer, da educação, do hospital, né, da saúde, estão ligados ao governador, que estão ligados ao Poder Executivo. E no âmbito municipal, né, as secretarias também, né, de governo da educação, da saúde, do esporte, do lazer, da cultura e etc., estão ligados ao secretário, que está ligado ao prefeito. Então, todos esses funcionários pertencem ao Poder Executivo, né, num eixo maior, num guarda-chuva maior. Eles são os zeladores, eles são os serventuários, os servidores públicos. Temos o Poder Legislativo, que é quem faz as regras, né, de convivência. Para conviver aqui na União, no estado e no município, nós temos que ter regra. Eu não posso entrar na sua esfera de atuação, eu tenho que te respeitar. E você tem que me respeitar. Então, se eu bater no seu carro, eu te desrespeitei. Então, você tem que me indenizar. Ou eu tenho que te indenizar se a culpa foi minha. Né? No caso do exemplo. Onde está isso? Na lei. Quem cria a lei? O Poder Legislativo. Então, nós temos leis federais, leis estaduais e leis municipais. Por isso, nós temos órgãos legislativos federal, que são, né, composto pelas duas câmaras, Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Temos os deputados estaduais nas assembleias legislativas estaduais e temos as câmaras de vereadores nos municípios. São as casas que fazem as leis para a gente poder ter uma boa convivência. E se essas leis forem violadas, nós temos quem vai dar cumprimento a essas leis, que são os juízes. Então, se o camarada infringiu uma lei criminal, uma lei eleitoral, uma lei tributária, uma lei civil, uma lei, seja ela qual for, quem é que vai julgar? Quem é que vai determinar se esse camarada realmente descumpriu uma lei? Os juízes. Os juízes e o sistema de tribunais. Os juízes e o sistema, né, de tribunais. E aí a gente tem juízes no município, chamadas comarcas, né, as varas, vara civil, vara criminal, vara trabalhista e etc., eleitoral, militar. Nós temos os tribunais nos estados, ok? Que você pode fazer um recurso se você não está satisfeito com o decidido por aquele juiz. E nós temos também, né, os tribunais federais, né, os tribunais a nível Brasília, a nível União, que são o STF, por exemplo, o Tribunal Regional, o Superior Tribunal, né, Superior Tribunal Federal, temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né, Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, o STF, o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar, etc. Tudo isso para julgar, né, quem é que está errado numa demanda, né, num conflito entre pessoas, seja elas pessoas físicas, pessoas jurídicas. De onde veio essa ideia de poder ou poderes, né? De onde vem? Isso veio muito lá de trás, né? Quando Aristóteles, lá antes de Cristo, ele já queria analisar e tentar criar uma sociedade
com uma boa ética, né? Uma maneira ética de viver em sociedade. Ali surge então a palavra polis, mais a palavra ethos, né? De cidade com ética, que é a política. Então, o que é a política? A política é a maneira de viver em sociedade. Aristóteles traz uma reflexão de quem é que deveria governar a cidade em vida pública. Quem é que deveria ser esse agente público, fazer um bom governo para todos, na busca do bem comum. Ele escreve até uma obra intitulada de A Política, onde ele vai descrever, né, toda essa busca do bem comum. Como ter alguém que crie regras do bom viver, onde a gente tem uma vida harmônica para todos. Já dizia, né, naquela época, Aristóteles, que os cargos públicos deveriam ser rotativos, eles não deveriam ser fixos para não corromper o ser humano. Quando a gente faz essa crítica para os dias de hoje, a gente vê aí políticos se perpetuando, né, no poder. Bom, posteriormente a isso, mais de 1000 anos depois, John Locke, ele escreve, né, uma obra intitulada de Segundo Tratado sobre Governo Civil, publicada em 1689, com a principal ideia de combater o poder divino dos reis, primando que o governo surge dos homens e não da vontade divina. Porque a ideia, né, principalmente de uma elite governante, é que Deus escolhia o rei para o rei governar. E o rei se tornava, claro, um déspota, colocava aquela mão de ferro no povo e o povo sofria. Ele dizia ainda que todos os homens partem de um estado de natureza, de igualdade, eles nascem iguais, livres, né? Então ele formula uma espécie de contrato social para que esses povos, essas pessoas possam o quê? Ter direitos, um não violasse o direito do outro, um respeitasse o direito do outro e assim pudesse ter uma vida livre. E aí o Estado nessa concepção seria criado pelos homens para proteger os homens e não para vilipendiar direitos desses homens. Mais para frente, né, alguns séculos depois, surge Charles Louis de Secondat, né, mais conhecido como Barão de Montesquieu, ou simplesmente Montesquieu, que foi um filósofo, escritor e político, iluminista francês, que viveu o glorioso século XVIII, o século, né, da florescência, né, o século iluminado, o século da razão, tido como um período de grande crescimento, né, e florescimento intelectual europeu. Né? A Bela Época, né? Período da Bela Época, da Boa Vida, período das fábricas, né? Dos produtos manufaturados, da vida moderna, em razão de todo o movimento iluminista. Ele criticou o absolutismo francês na sua obra, né? Defesa do Espírito das Leis, em 1750, e em 1751 esse livro foi tão contundente quanto a elite governante, né, o sistema de reis, que esse livro foi proibido ao ser incluído no Index Prohibitorium, né, aqueles livros proibidos de serem lidos. Ele vai dizer ainda que aquele todo poder, e aí vem a palavra poder do nosso tema, para você entender poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Todo o poder que vinha de Deus para o rei, ele contesta isso dizendo que aquele todo poder, na verdade, pertence ao povo, mas ele deve ser construído de uma maneira partilhada, como partir uma maçã em 3 partes, e cada pedaço do poder ia ser exercido por um grupo de pessoas que ia ser vigiado por outros 2 poderes. E aí ia ter um equilíbrio nesses 3 poderes para ninguém mais tomar o poder absolutamente, né? Ele vai dizer então que o poder precisa ser distribuído. O povo é que vai escolher quem ia governar e quem governasse não ia ter todo o poder, ia ter uma parte do poder vigiado por outros 2 poderes. Por isso que a nossa Constituição diz que são poderes da União, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos, onde um vai vigiando e protegendo a atuação do outro. No legislativo, por exemplo, é composto por legisladores, vereadores, deputados, senadores,
é aquele que cria as leis, né, as regras de convivência, e vai também fiscalizar a atuação dos outros poderes. O executivo é aquele que governa, é o zelador, é aquele que está ligado ao prefeito, está ligado ao governador, está ligado ao primeiro-ministro, né, nas repúblicas parlamentares, ao presidente da república, nos países presidencialistas, como o Brasil, por exemplo. Esse poder deve atuar em concordância com a lei, ou seja, ele tem que respeitar a lei. Estado democrático de direito, ele não pode ferir a lei, ok? E ele pode também atuar como julgamento ou como um órgão decisório, por exemplo, quando ele não sanciona, por exemplo, uma lei vindo do poder legislativo, ele veta uma lei. E o judiciário é composto pelo grupo de magistrados e pelo grupo de tribunais que vão julgar se as leis são boas ou não e quem é que infringiu a lei ou não. Lá no nosso parágrafo 1º do artigo 1º, melhor dizendo, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, vai dizer que todo poder, olha a palavra poder, todo poder emana do povo. Então, o todo poder de governar-se pertence a quem? Ao povo. Então, através de um contrato social, a gente se une, o poder é nosso, a gente vai construir as regras de convivência, que é a nossa Constituição Federal. A gente vai exercer como esse poder? Através de representantes eleitos ou através de forma direta, plebiscitos, né, e consultas populares, etc. O artigo 2º vai dizer, então, que são poderes da União. Então, esse todo poder no singular, ele é o poder uno, que é distribuído em 3 formas, de forma independente e harmônica. Para o Legislativo, para o Executivo e para o Judiciário. É uma cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser suprimido. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. O poder, portanto, ele é uno e pertence ao povo. E ele subdivide em funções legislativa, executiva e judiciária. Então, quando a lei, né, ou melhor, a Constituição traz são poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, na verdade, deveria estar escrito são funções da União, né, o legislativo, executivo e judiciário. Né, o exercício desse pedaço do poder na parte legislativa, o exercício desse pedaço, né, de poder na parte judiciária e o exercício desse pedaço desse poder na parte executiva, os zeladores, aqueles que tapam buraco, aqueles que colocam merenda nas escolas, aquele que põe médicos e aparato médico nos hospitais. Esse sistema, ele é chamado de sistema de freios e contrapesos, né? Só outro poder pode frear um poder, né? Só o legislativo pode frear o executivo e o judiciário também pode frear os dois, né? Vem da expressão checks and balances, que significa, né, em que os poderes do Estado mutuamente se controlam, como, por exemplo, o legislativo julga o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade, por exemplo. O presidente da República tem o poder de veto de um projeto de lei, de uma lei, por exemplo. E o Poder Judiciário pode anular atos dos demais poderes em caso de inconstitucionalidade ou ilegalidade. A gente chama isso de esfera, né, atuação típica, quando cada órgão, né, cada ente, cada poder atua tipicamente na sua função ou atua de forma atípica, quando ele não atua de forma típica, mas ele está atuando dentro da lei. Por exemplo, o Poder Judiciário julga, mas ele pode criar também uma lei interna corporis, né, para disciplinar, por exemplo, o trabalho dos juízes. Ou quando o Legislativo, que cria a lei, ele julga. Julga quem? Ué, mas julgar não é a tarefa do Judiciário? Mas o Legislativo pode julgar. Quando? Quando ele vai julgar, por exemplo, o impeachment. Ou quando ele vai julgar, por exemplo, a cassação de um deputado. Ok? E o Judiciário, enfim, o Executivo também pode criar uma regra, uma lei, quando ele veta, por exemplo, uma lei do próprio Legislativo. Ele está ali atuando de forma atípica, né? Se a forma atípica dele era para asfaltar, para cuidar de segurança pública, de esporte, de alimentação, de cultura, agora ele está julgando ou está decidindo algo que é uma atuação típica do outro poder. Então, vejam,
todo esse sistema precisa funcionar de forma independente e harmônica entre si, como um elevador que possui ali a rondana, o motor, vai levar pessoas para cima e para baixo, mas tem um contrapeso, que é aquele bloco de cimento que vai fazer um contrapeso àquele peso do outro lado ali, carregando pessoas, né, no elevador, como uma gangorra, né? Num parquinho você vê uma gangorra. Ou seja, você tem ali pesos e contrapesos harmônicos e independentes entre si. Terminamos dizendo o seguinte: Fit jutia et pere mundus. É uma frase em latim que significa que a justiça seja feita ainda que o mundo pereça, né? Tem uma variação dessa frase que está mais abaixo aqui no nosso conteúdo, que é uma frase alternativa, Fiat justia ruit caelum, que significa que a justiça seja feita ainda que os céus caiam. É uma metáfora tão forte para dizer o quê? Para dizer que no Estado democrático de direito, a nação está organizada em união, estados e municípios, cobrindo toda a nação, cada ente com suas obrigações, seus deveres, suas atribuições, típicas ou atípicas, e que se governam entre si, se equilibram entre si, no judiciário, no executivo e no legislativo, lembrando-se que o Estado é cauda e não cabeça do povo, porque todo o poder pertence ao povo, que é o cabeça, que constrói um Estado criando as regras de governo, as regras de convivência, que é a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis em geral, né? E colocando homens estudados para julgar quando ferem ou quando não ferem as leis, que é o poder judiciário. Então vejam, saiba, nós, povo, somos cabeça e o Estado, o funcionário público, é cauda. Está a serviço nosso e não o contrário. Pense e lembre-se sempre disso. Muito obrigado. Aqui estão as nossas referências de onde eu produzi esse nosso material. E aqui está o meu contato, ou os meus 2 contatos, tanto telefone celular quanto a minha rede social Instagram, para você passar lá e me dar um oi. Um grande abraço, fiquem bem e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.